Queridos, boa noite a todos, a graça do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, participando do culto presencial. E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, viajando e está ouvindo, assistindo esse culto, que a graça do Senhor te alcance também, que você possa ser feliz nessa noite e que a palavra de Deus possa chegar até o teu coração. Em nome de Jesus. É interessante que os dias que nós estamos vivendo, está lá relatado, não precisam abrir, está relatado na carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis. O Diego já pregou aqui sobre isso, onde nós teríamos homens orgulhosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, amantes de si mesmo, amigos do mal e não do bem. E nós estamos vivendo essa realidade, e essa pandemia ela trouxe um agravamento dessa situação, que os nervos das pessoas, do povo em geral, tanto cristão como não cristão, estão aflorados. No trânsito não se tem paciência. Se o sinal demora para abrir, está no vermelho, demora para abrir, você já ouve palavrões de alguém que está à direita, de alguém que está à esquerda, e ali aquilo é uma coisa normal. Por quê? Uma criança entra dentro do carro, está indo com o pai, com a mãe dentro do carro, passeando, pega uma pipoca, uma goma, come, derruba alguma coisa no carro, essa criança vai para a cruz. A gente vai na cidade dia de sábado, em algum lugar, não acha lugar para estacionar, e aí já surge aquele assunto que não agrada a Deus, a murmuração. Tem lugar nessa cidade para estacionar? Estaciona longe da loja que vai ter que ir buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, já vai do carro para a loja murmurando. Só eu que vejo isso. Só eu que vejo isso. Vocês não veem isso. Então, irmãos, algo que estava registrado na Bíblia é algo que Deus está preocupado com aquilo que está acontecendo, porque tudo que iria acontecer e vai acontecer e está acontecendo, está registrado na Bíblia. E Jesus veio com a solução disso aí. Por quê? Porque essa insatisfação, ela gera o quê? Ansiedade. E essa ansiedade gera o quê? Depressão. Essa ansiedade gera síndrome do pânico. Essa ansiedade gera suicídio. Por quê? Porque estou insatisfeito. Eu entro no restaurante, self-serve, tem um tanto de comida lá, e eu não gosto de nenhuma. Só vou comer alguma coisinha ali. Por quê? Porque eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto. Porque eu estou insatisfeito. Não há condições de agradar o ser humano nos últimos dias, porque o nível de insatisfação ele está muito grande. Ele está enorme. Mas Jesus deixou a receita para nós. E eu quero que você abra. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Texto bastante lido, bastante falado. Mateus 6, 25 ao 34. Vamos ler. Aquele que tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos ler todos juntos. É importante que você leia a Bíblia nessa hora para sua mente ficar aguçada, você ter um aproveitamento melhor das palavras que vão ser faladas, e isso vai ficando registrado no seu subconsciente. Por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou o que é a vez de beber. Mais vale o corpo do que o alimento. Mais vale o corpo do que o vestimento. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que o vestuário. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não colhem, mas no entanto o seu Pai Celestial, e qual é o valor delas?
E aí, no verso de número 33 e 34, ele fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus já sabia, já tinha uma previsão desses acontecimentos que iriam estar ocorrendo nessa época que nós estamos vivendo, e ele deixou uma receita. Esse assunto é tão pertinente. Mateus registrou, Lucas registrou, o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, se homens de Deus, 5 homens de Deus, Jesus e mais 4 homens de Deus, falaram sobre esse assunto, será que esse assunto tem alguma importância para nós? Todos eles vieram enfatizando, porque ansiedade, por quê? Porque essa insatisfação. O problema não é a ansiedade, o problema é que cria ansiedade porque está insatisfeito, reclama de tudo, não tem nada bom, nada bom. Tudo que apresenta tem um problema, tem um defeito. Olha para uma coisa, já tem um defeito. Olha para uma pessoa, vê o defeito da pessoa, não vê o resto da pessoa, o que a pessoa tem de bom. Jesus era o inverso. Jesus olhava para a pessoa, via, examinava o que ela tinha de bom, tirava aquilo que ela tinha de bom para ele, lapidava, trabalhava o coração daquela pessoa, devolvia aquilo para a pessoa melhorar o valor dela. Mas nós não. Nós apontamos o defeito e ponto final. Por quê? Estamos insatisfeitos. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu preciso. Tanto é aí os que são apreciadores do futebol e vê aí os times aí. O treinador perde 2, 3 jogos em seguida, já demite ele, porque não serve. Só dando um exemplo para a gente entender o que acontece. E aí, eu vou falar para você um segredo. O período de mais tranquilidade, de mais mordomia que você e eu vivemos, foi os 9 meses dentro do ventre da nossa mãe. Ali você tinha comida de graça, você tinha cobertor de graça, você tinha proteção de graça, e não tinha nada mais para se preocupar. O período que nós vivemos no ventre da nossa mãe foi o período mais calmo, mais tranquilo da sua vida. A partir daí que você saiu do ventre da sua mãe, começa a concorrência para te trazer uma sobrecarga para você viver uma vida ansiosa. A criança sai do ventre da mãe e já toma um tapa na bunda para chorar. Aí a mãe deixa ela lá, aí a barriga dela fica vazia, aí ela chora para comer. Antes ela não precisava fazer isso. Acabou a mordomia, acabou o sossego. E aí começa, aí a criança faz 5 anos, o pai e a mãe preparam uma mochila de 3, 4 quilos, põe nas costas da criança, vai lá para a escola, para a creche, depois você vai no Kumon, depois você vai na natação, se for homem, se for menino você vai para o balé, depois você vai para o inglês, vai pondo carga. Vai pondo carga na criança. E aí? Adolescente. Aí uma espinha no rosto, olha no espelho e fala: ninguém gosta de mim. Ai, eu estou feio. Uma espinha no rosto. Por quê? Não está satisfeito. É adolescente, sabe que é a fase que vai sair a espinha, mas eu não estou satisfeito. Aí o jovem, e aí o adolescente ainda tem a pressão do vestibular, né? Tem que escolher o que vai fazer, tem que estudar, tem que passar. Aí o jovem recebe o diploma, passou na faculdade, formou na faculdade, aonde vai olhar? Será que tem vaga? Com quem que eu vou namorar? Aí os casados tem que dividir o espaço com a mulher. Agora aquilo que era dele ou que era dela, agora é meio a meio. E aí o camarada não quer dividir, ou a mulher não quer dividir. Esse é teu e esse é meu. Aí vai no banco e abre 2 contas. Uma conta para a mulher e uma conta para o homem, tudo separado.
Por quê? Porque tem que dividir o espaço. E aí? Em vez de dividir o espaço, cria uma competição dentro de casa. Eu que mando, eu mando. E você, eu mando, eu mando, eu mando. E fica quem eu mando, eu mando. E ninguém vigia a casa. Enquanto um manda e o outro manda, ninguém vigia a casa. Se nenhum dos dois for apagar a luz de noite na hora de dormir, a luz fica acesa. Por quê? Porque não tem uma coordenação, não tem uma divisão de tarefa, não tem uma divisão de situação. É a competição. Porque eu ganhei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu ganhei isso, meu marido ganhou aquilo, ele que se vira lá e eu que me viro aqui. Essa competição, para quê? Quando Jesus fala que quando Deus instituiu o casamento, e serão uma só carne acabou, filho. Cortou no meu braço aqui, dói lá no braço dela, na minha mulher. Cortou no braço dela, dói aqui. É uma só carne, não tem uma divisão, acabou. Mas eu estou insatisfeito, e não, comigo não é assim. Eu aceito o evangelho, mas isso aqui, lá em casa não. Lá em casa é assim, do jeito que eu quero. E aí, os casados, ele tem que dividir o espaço, aí vira uma competição. Aí eles têm que saber criar os filhos. Aí cria um medo do desemprego. Será que essa pandemia eu vou ficar desempregado? Aí fica idoso. Aí o idoso fica com medo das enfermidades, das doenças, da solidão, do abandono. E tudo vai acumulando ao longo da vida sobre as costas das pessoas. Agora nós vamos aos fatores que levam à ansiedade. Existem alguns fatores que desembocam nessa situação e levam as pessoas a viverem a ansiedade. A primeira delas é ciúmes. O que é ciúme? Uma pessoa quer controlar a outra 24 horas por dia. Uma pessoa quer, isso é ciúme, quer controlar, ter o controle da vida da outra pessoa. Precisa saber o horário que chegou, o que tem registrado no celular, tem que fazer uma baixa no celular, por quê? Porque tem que ter um controle da situação. A inveja. O que leva à ansiedade? A inveja. Inveja o que é? É desejar ser o outro, não é ter as coisas do outro. Ter as coisas do outro chama-se cobiça. Desejar ser o outro, desejar estar no lugar de, aquele cara lá é milionário, eu queria ser ele. Isso é inveja. Depois vem a cobiça. Desejar ter o que é do outro. Cobiça é diferente da inveja. Cobiça é desejar, eu precisava, o cara que tem um carro daquele, eu precisava ter um carro daquele. Fica cobiçando o que é do outro. As perdas na vida de uma pessoa também causa esse nível de insegurança e essa ansiedade. Uma perda de um ente querido que você tem muito apego, a pessoa tem muito apego, ela causa uma lacuna dentro do coração da pessoa, e a pessoa às vezes, ela não consegue resistir, ela fica abalada. Uma perda do emprego, o camarada está 15 anos, 20 anos no trabalho, chega aqui, está demissão sua, está aqui. O cara cria um choque. Por quê? Porque ele teve uma perda muito grande. E isso vai criando dentro da pessoa uma sensação de ansiedade. Depois tem falta de foco. Falta de foco. A pessoa não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, não tem uma determinação. Por exemplo, Jesus já deixou explicado como é que você tem que viver a sua vida. Busca primeiro as coisas do reino dos céus, a tua justiça, e as demais coisas eu te acrescento. Jesus deixou um norte para nós. Ele explicou, se você buscar a minha presença, em primeiro lugar, a minha justiça. Justiça é o quê? Ser obediente às suas leis. A comida e a roupa eu te garanto. Foi isso que ele falou aqui no Mateus 6, 25. Então ele está afirmando que ele garante para você e para mim aquilo que é a provisão diária. Ele está garantindo a provisão, ele não está garantindo o que você deseja, ele está garantindo aquilo que é de necessidade.
realinhe a sua vida com Jesus. Costume nosso é olhar para o que está faltando e não agradecemos o que já recebemos. Se você tem um prato de arroz e feijão e um ovo frito, agradeça a Deus e coma, mas não fique reclamando da picanha que não está no teu prato. A picanha não chegou ainda, ela pode chegar um dia, mas por enquanto você é ovo, arroz, feijão e ovo, então agradeça por isso. É esse o suprimento de hoje. Mas aí eu fico pensando na picanha, podia estar só os bonzão da boca, que come picanha de domingo, de não sei o quê. Não. Você é filho de Deus, você tem direito, mas a tua hora vai chegar. Mas aí eu começo a reclamar. Irmãos, nós precisamos decidir o que nós vamos esquecer e o que nós vamos lembrar. O que nós vamos esquecer e o que nós vamos lembrar. Por quê? Porque quando eu tenho um coração voltado à gratidão, eu tenho que lembrar sobre essas coisas, de agradecer a Deus todos os dias. O salmista fala: bendiz a minha alma e agradeça por todos os seus benefícios. Não se esqueça, Salmo 103. O salmista fala que eu tenho que bendizer o Senhor. Mas eu tenho que esquecer das coisas que me prejudicam, das coisas que são venenosas, são tóxicas para mim, eu tenho que esquecer. Porque senão eu vou viver envenenado. Quando eu tenho gratidão no coração, eu desenvolvo a planta, naquela planta da humildade, uma raiz profunda que vai gerar gratidão. Quando eu sou grato a Deus, eu desenvolvo essa raiz, vou me aprofundando na gratidão. Agora, quando eu desenvolvo a murmuração, eu estou desenvolvendo a raiz da árvore da soberba, do orgulho, que vai me prejudicar, só vai me prejudicar. Nós precisamos entender isso de uma vez. Deixa eu contar uma história para vocês. Quem já leu o livro de Jó aqui? Pelo menos o capítulo 1. Quem já leu? Livro de Jó, capítulo 1. Aí Jó, os filhos de Jó estão lá na casa do filho mais velho, fazendo um banquete, comendo carne, comendo churrasco e pá. E daqui a pouco vem uns bandidos lá e rouba as coisas de Jó. As jumentas e rouba os boi. Daqui a pouco rouba as ovelhas e as vacas. E o cara enquanto contava esse, chegou outro. Quer dizer, um estava contando a história e o outro chegava contando a história. No último fala, e os seus filhos estavam lá, no banquete, comendo carne e tomando vinho, e caiu a casa e pegou fogo e morreu todos. Qual foi a atitude de Jó? A Bíblia fala que Jó se jogou no chão, rapou a cabeça e pôs um pano de saco e adorou. Pensa, irmão, se fosse isso na vida de um de nós. Perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu a casa dos filhos, perdeu tudo num dia. E o homem teve coragem de adorar. Se dobrou e adorou. Você pode ler lá, Jó 1, 17 ou 18, se não me falha a memória. Então o que ele desenvolveu dentro dele? A gratidão. Isso que é o grande mistério. Porque, irmãos, o universo nosso, o globo terrestre, o planeta Terra, foi projetado e planejado pelo Criador, por Deus. E Ele fez uma lei que tudo que você jogar sobre a terra, ela vai te devolver. Você quer saber, em outras palavras? Você jogar um caroço de manga no chão, ele vai criar um pé de manga e vai te dar manga de volta. Então, mas olha bem, eu plantei um caroço de manga, e quando eu vou colher uma manga no pé, que o pé está grande, eu vou colher 200, 500, 1000, 2000 mangas. Então, se eu agradeço a Deus, se eu sou um coração voltado ao agradecimento e paro de murmurar, eu estou semeando gratidão.
o que vai acontecer comigo? Vem mais gratidão sobre a minha vida e Deus vai me abençoar cada vez mais. Agora pensa se eu semeio murmuração. A lei do universo, eu semeio uma e recebo 200 de volta para mim. Eu semeio a murmuração, eu murmuro aqui porque o café está frio, eu murmuro aqui porque não deu para virar a esquina direito, eu murmuro ali porque não sei o quê, eu murmuro por tudo. Aí eu estou semeando o quê? Aí eu vou receber o quê de volta? É assim que funciona, irmãos. Então eu tenho que decidir o que eu vou lembrar. Jeremias fala em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que me envenena, para que eu vou ficar lembrando, murmurando, jogando no rosto de um e de outro? Aquilo que não deu certo para mim, que não aconteceu, por que eu vou ficar lamentando, murmurando, reclamando? Gratidão é deixar de reclamar e começar a agradecer, irmãos. E nós temos que entender isso. Murmuração, ela tem que ser riscada da sua vida, da minha vida. Deus permitiu que acontecesse dessa forma, vai ser assim, e eu vou agradecer Ele. Jó perdeu tudo e ele adorou. A mulher dele falou: amaldiçoa, ou seja, pragueja contra o teu Deus, xinga Ele e morra. Falou: você é louca, mulher, você é louca. Então, irmãos, essa questão da ansiedade, ela é gerada pela insatisfação. Pelo que não está do jeito que eu não quero assim, eu não gosto assim. Põe as comidas na mesa, eu não como isso, eu não como isso. Você não come, paciência. Alguém agradece e come. Irmãos, Jesus não chamou ninguém a atenção. Jesus não veio pôr o dedo em riste no nariz de ninguém aqui na terra. Jesus ensinava. Agora quem quisesse aprender, aprendia. Quem não quisesse aprender, fica sem aprender. Ele não chamava a atenção de ninguém. Às vezes que ele aproximou e ficou mais duro: vocês também querem ir embora? O discurso foi pesado, vocês também querem ir embora? Pode ir. Mas ele não pôs o dedo no rosto de ninguém. Pedro traiu ele. E ele chegou lá: Pedro, tu me amas? Depois que ressuscitou, tu me amas? Não tocou no assunto, não falou nada, não trouxe nada de volta para que fosse o assunto do dia. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas 3 vezes. Fala: cuida disso aí para mim. É assim, irmão, as coisas funcionam desse jeito. Eu não posso ficar vivendo a vida inteira tocando o dedo no rosto de um: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, isso quem faz é o patrão, aquele que te paga por mês para você render o trabalho para ele. Ele te manda você fazer, você é obrigado a obedecer, porque você está recebendo. Agora Jesus não, se alguém quiser ser meu discípulo, toma a tua cruz e siga. Se quiser. Se não quiser também não tem problema. Então Jesus ensina. Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Jesus ensina. Se a pessoa aceitar, bem. Se não aceitar, paciência. Olha o que ele fez com Pedro. Olha o que ele fez com Pedro. Pedro era um camarada sanguíneo. Sangue no zóio, que nem fala a linguagem de hoje. Emotivo e tosco. Aí João 20, capítulo 15, ou verso 15, ele chega depois de comer o peixe. E outro, irmão, se você for conversar com alguém em algum assunto muito sério, enche a barriga primeiro, alimenta primeiro, para não dar problema. Jesus trouxe o peixe que estava na grelha, trouxe o pão, eles comeram, depois todo mundo tinha comido. Aí Jesus chegou no diálogo com ele: bom, agora você está com a barriguinha cheia, nós vamos ter um conversinha de lado aqui. Tem que fazer. Você tem filho novo, adolescente, deixa acabar de jantar, mas vamos bater um papinho aí. Você está com a barriguinha cheia, agora nós vamos conversar. E traz e explica o beabá, porque a Bíblia ensina assim. E aí, você é filho de Deus, irmão.
Nós não podemos perder para a ansiedade desse mundo, não. Para a insatisfação. Nós não podemos perder essa batalha. Nós, como igreja, nós temos que ser o canal de bênção de Deus, para trazer a luz para as pessoas, para elas enxergarem que elas estão entrando em ansiedade, porque está faltando a presença de Deus na vida delas. Nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo. Muitas vezes tem muitos filhos de Deus, mas que não buscaram a sua identidade. Por quê? Porque não tem uma comunhão legítima com Cristo ainda. Lá, não precisam abrir, no livro de 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos vós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito. Isso é buscar a identidade de filho. É ter a identidade na mão. Para o quê? Para você andar por aí com a identidade de Cristo. Você é filho e agora você tem a identidade de Cristo. Ansiedade é coisa de quem não conhece Deus. A sua vida, irmão, ela não pode estar pautada nos likes que você recebe. Você recebeu na última postagem, a sua vida não pode ser, o parâmetro da sua vida não pode ser pela quantidade de likes que você recebeu. Por quê? Porque esse negócio de popularidade, irmão, isso é para coisa do mundo. Para as coisas de Deus, não precisa ter popularidade. Vocês acham que Jesus era conhecido, famoso ou não? Jesus não era famoso. Ele ficou famoso depois que ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas antes dele ir para a cruz, o Judas teve que beijar o rosto dele no meio dos homens, porque senão ninguém sabia quem era Jesus no meio daquele povo. Então ele não era famoso. Ele era famoso sim, no meio dos discípulos, mas para o povo do mundo, ele não era famoso. Jesus vivia sempre no anonimato. Ele foi para a festa lá em Jerusalém, no último dia, onde ele falou que tinha um rio de água viva jorrando dele, e ele foi escondido, ele não foi se aparecendo. E os dois exemplos maiores que eu vejo disso, de ser um cristão, assim, no anonimato, é a menina que morava na casa de Naamã, porque quando ela ficou sabendo que o patrão dela estava doente, leproso, ela falou para a senhora dela, para a patroa, falou: se o meu patrão for ter com o profeta que está na Samaria, ele vai ser curado. Você sabe o nome da menina? Não. Anônima. Você sabe o nome do menino dos 5 pães e 2 peixes? Que estava lá com 5 pães e 2 peixes o dia que Jesus multiplicou os pães? Você não sabe, mas se ele não tivesse lá, o milagre ia acontecer de outra forma, mas daquele jeito não. E você não sabe o nome dele. Então, tem muitas maneiras de viver a presença de Deus no anonimato. Não preciso de like para me saber que eu estou popular. Pior besteira que o cristão põe na cabeça é isso. Pior besteira. Você já postou lá no Insta? Você já postou no Insta? Para quê? Para quê? Você procura agradar a Deus ou aos homens? Jesus um dia falou no discurso dele, lá no Evangelho de João, não precisam abrir. Vocês não viram crente, vocês não viram cristão porque vocês querem agradar os homens. Vocês querem tomar tapinha nas costas e receber elogio. Por isso que vocês não vêm para mim. Por isso que vocês não vêm para o Evangelho. A obediência, irmão, é a essência de tudo. Saiba onde você quer chegar. Tenha uma projeção da onde você quer chegar, irmão, porque quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Qualquer lugar está bom. Você vai para onde? Não sei. Você vai para onde? Não sei. Vai para onde? Eu vou para São Paulo. Vai para onde? Vou para Campo Grande. Vou para cá, vou pegar um ônibus, vou para Campo Grande. Você tem que saber aonde você quer chegar. E só sabe, irmãos, só sabe aonde chegar, quem é filho. Sabe? Só tem esse discernimento
de saber onde vai chegar quem é filho. Por quê? Porque o filho vai chegar na casa do pai. Então o filho, ele sabe que eu vou chegar na casa do pai. Jesus lá em João 14 falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar o lugar. Então se eu sou filho, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar na casa do pai. Amém? Agora quem não é filho, irmão, não sabe onde quer chegar. Por que o índice de suicídio tem subido muito nas classes sociais mais altas do Brasil e do mundo? Os mais ricos estão suicidando, irmão. O índice de suicídio tem aumentado muito nesse tipo de gente. Por quê? Será que insatisfação e não tem a presença de Deus, e aí a coisa desanda. Jesus fala, e João, não precisam abrir 8,34, fala assim: pois eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. João 8,34. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Se eu tenho a mesma identidade de Cristo, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Quem não sabe aonde vai chegar, irmão, fica ansioso. Será que vai ter ônibus? Será que não vai ter? Será que vai ter avião? Vou chegar, não vou chegar? Vou contar outra história para vocês. A história de Ana. A Bíblia fala, capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia fala que todos os anos Elcana subia com Penina e com Ana para oferecer sacrifício em Siló. E todo ano a Penina insultava a Ana, fazia raiva para Ana, porque ela era estéril, a Ana não tinha filhos, e a Penina tinha. E você pode ler lá, irmãos, eu não sei, eu não consegui com exatidão chegar em quantos anos, mais ou menos, elas iam lá para Siló e acontecia isso, mais de 6, 7, 8 anos foi. O dia que a Ana resolveu esquecer a bronca com a Penina, ela foi procurar o sacerdote, ela orou, e o sacerdote disse que Deus ia fazer o desejo dela, e ela teve um filho chamado Samuel. Irmãos, essa mulher ia no culto uma vez por ano, durante 6 ou 7 ou 8 anos, não sei, mas ela não ia no culto para adorar a Deus, ela ia no culto para brigar com a outra, irmão. O dia que ela deixou essa picuinha do lado, essa murmuração do lado, e ela falou: não, hoje eu vim para adorar a Deus, e largou tudo para lá, e foi adorar a Deus, foi um milagre. E eu digo para você nessa noite, se você vem para a igreja, deixa os teus problemas, as tuas broncas, lá do lado de fora, porque senão Deus não fala contigo, senão Deus não te abençoa, meu irmão. Você não pode trazer nenhuma raiz de amargura no coração. Porque eu decidi esquecer as coisas ruins que fizeram para mim. Por que eu decidi esquecer as coisas ruins que fizeram para mim? O que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio perdoar os teus pecados, os meus pecados, e não se lembrar mais dele. Então ele veio o quê? Esquecer aquilo que eu fiz de ruim, esquecer aquilo que eu fiz de errado, e me dar uma vida nova. Agora, por que Jesus esqueceu o que eu fiz de errado para ele? Por que eu não vou esquecer que o outro fez de errado para mim? A palavra de Deus é bem clara. Quando você ora a oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus está escrito: se perdoares ao teu irmão, aquilo você será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. É incondicional. Então Jesus perdoou, veio na terra, desceu do céu, veio na terra para te perdoar, para esquecer tudo que você fez de errado, que eu fiz de errado. E eu não consigo esquecer o que o outro fez de errado comigo. Ele veio para ensinar. Quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser aprender, não aprende. Então a história de Ana, você vê claramente, o dia que ela resolveu adorar verdadeiramente, esqueceu a rival de lado e adorou a Deus verdadeiramente, ela recebeu um milagre.
Por quê? Porque a mágoa tinha ido embora. Mateus 6,33 é o foco, irmão. É o foco. Buscai primeiro o reino dos céus. É o foco, é o lugar onde você tem que alcançar. Por quê? A casa dividida não prospera. Se você tem várias estratégias, várias prioridades, você não sabe a qual prioridade você deve atacar primeiro. Você tem que escolher uma e distinguir ela das outras. Senão você nunca vai alcançar as outras, nem a primeira e nem as outras. Não consegue alcançar. Nós estamos caminhando para o final. Tomar. Aprenda com Jesus. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Eu vim aqui para vocês, para ensinar para vocês, Jesus falando. Que vocês só vão conseguir vencer essas etapas se vocês prestar atenção na aula. Anotar tudo direitinho. Fazer a lição de casa. Não é assim que a professora falava na escola? Casa dividida. Não posso dividir. Realinhe a sua vida com Jesus. Realinhe a sua vida com Jesus. Resgate a sua identidade. Você precisa desenvolver esse hábito de ter uma comunhão face a face com Deus diariamente. Porque, irmãos, não é à toa que o maná caía uma vez por dia, só de pela manhã eles pegavam. Então era o pão nosso de cada dia. Eles podiam pegar a quantidade exata de maná que era para a família durante aquele dia. E na sexta-feira eles pegavam a porção dobrada, porque tinha que pegar para o sábado, para a sexta e para o sábado. Mas durante a semana era o pão nosso de cada dia. Então quando Jesus fala, ensinando a oração do Pai Nosso, ele está voltando aquele assunto lá do deserto, lá do maná. E é para você orar o pão nosso de cada dia. Todo dia Deus vai ter o suprimento para você, se você andar do jeito que Ele está pedindo para você andar. A obediência é o melhor caminho. A obediência é o melhor caminho, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência sempre foi e sempre será. Se existe alguma autoridade e ela determina alguma situação, alguma coisa para a gente fazer, a gente tem que acatar essa autoridade e nós temos que entender que nós temos que obedecer aquilo que foi designado para nós fazer. E eu marquei aqui, não falte às aulas. De novo, agora eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1. Esse eu faço questão de ler. Tiago, capítulo 1, verso 23, 24 e 25. Por favor, quem tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas
executor da obra, este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Amém? Vou resumir isso aqui, irmão. O verso 23 e o 24 é: se alguém é um ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem se penteou o cabelo, arrumou e tudo, ele saiu para a rua, ele não sabe se ele penteou, se não penteou. E aí ele diz que no verso 24, depois de contemplar a si mesmo, ele esquece de como era. Quer que eu fale quem é esse aqui? É o mau aluno. O que não presta atenção na aula, o que não presta atenção na explicação, não presta atenção, não leva as tarefas para fazer. Executor. Agora o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem. É o bom aluno. É o bom aluno, o camarada que presta atenção. Executor da obra é o que faz lição de casa. A Bíblia tem explicação para tudo, irmão. Agora eu preciso entender que ele não vai me obrigar a eu estudar a Bíblia. Ele não vai me obrigar. Isso tem que estar dentro de mim, eu tenho que desejar, eu tenho que arder. Se eu quero parecer com Jesus, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Só que nós perdemos esse brilho, perdemos essa composição, porque o pecado entrou na nossa vida. Só que agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu quero parecer com Jesus, eu tenho que comer a palavra. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ser um bom aluno. Tiago deixou bem claro aqui, o mau aluno não vai para frente. Embora esteja frequentando a escola 10, 15, 20 anos, não vai para frente. Por quê? Porque não presta atenção na aula, não faz as tarefas de casa. E é assim que acontece, irmãos. A Bíblia é muito clara. E a ansiedade, ela nasce de tudo isso. De tudo isso, a insatisfação começa. E vem vindo, e vai trazendo os tiques. Daqui a pouco, a pessoa está na porta da farmácia, tomando diazepam, tomando não sei mais o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Por quê? Porque não consegue dormir, não consegue isso, não consegue aquilo. Por quê? Porque está ansiosa. Batimento cardíaco já alterou, pressão já mudou. Por quê? Porque um problema que é emocional está transformando num problema físico. É isso que nós temos que enxergar. E tudo, a receita já foi deixada há 2000 anos atrás. Jesus ensinou, faz primeiro isso, depois você faz outras coisas. Faz primeiro aquilo, depois você faz outras coisas. Mas eu quero ser mais sabido que Jesus, e eu quero antecipar isso aí. Ah, mas eu tenho que prosperar, eu tenho que trabalhar de noite, eu tenho que fazer. Então faz. Faz. Vamos ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde você está e o que a palavra de Deus falou, se ela diminuiu ou aumentou. Está igual, a palavra de Deus não muda. Quem tem que se adequar a ela somos nós. E nessa noite eu vim aqui para falar para vocês isso. Que nós não podemos deixar a insatisfação, o grito lá no sinaleiro, a bronca na criança que está dentro do carro comendo uma pipoca, o sorvete que derramou no banco do carro. Porque isso é nada, irmão. Isso é nada. Mas eu estou tão estressado, a nível tão estressado, que qualquer coisa para mim faz diferença. Não é assim. Jesus não quer que você viva assim. E você desse jeito, você vai ser igual a Ana. Você vai entrar na igreja, vai entrar na igreja, vai entrar na igreja, vai orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos, e nada de milagre. O dia que você resolver abandonar o pecado, abandonar a raiva, o ódio lá para fora, você vai alcançar a bênção. Precisa você carregar esse ódio, essa raiva no coração? Se Jesus já perdoou os seus, por que você não perdoa dos outros? É assim que nós temos que viver, irmãos. Jesus deixou a receita pronta. É como eu estou falando aqui, eu vou ensinar, nós vamos ensinar, Jesus vai ensinar. Mas Jesus não vai te obrigar. Você tem que ler a Bíblia 3 vezes por semana, você tem que ler a Bíblia 5 vezes por semana. Está aqui o esquema de você ler. Não, você nunca vai ver eu fazendo isso aqui dentro dessa igreja. Você nunca vai ver. Eu trazendo aqui um calendário para você ler a Bíblia. Isso vai do aluno, irmão. Fui membro da casa de oração lá em Restauração Prudente.
Comecei como diácono, depois de muito tempo comecei como diácono, depois presbítero, depois... Vai lá em casa e vê, desde o ano de 1995, 6, todas as pregações do pastor Jeremias estão anotadas no caderno marcado lá dentro de casa. Todas. Fui para Colorado, todas as pregações lá marcadas no caderno. Não estou dando exemplo de bom aluno, não. Eu estou falando porque eu sentia dificuldade, porque se eu não anoto, se eu não marco, depois eu não lembro. Mas se eu quero estudar aquele versículo que aquilo falou comigo, eu vou em casa, eu chego em casa, eu tenho anotado, então eu vou fazer uma pesquisa sobre aquilo que foi ensinado no culto. E eu aprendi assim, irmãos. A palavra de Deus, ela não é para ser colocada como obrigação para você ler 3 vezes por semana. Não, a palavra de Deus você tem que ter sede. Quem tem sede, vem e beba. Tem sede? Beba. Agora você não tem sede, aí não adianta. Então é assim, as coisas funcionam dessa forma. E a ansiedade, para você ver como é que é uma coisa. Começa lá, na insatisfação, depois vem a ansiedade, depois vem a depressão, depois vem o suicídio e as outras coisas mais. Então vai crescendo. Por quê? Porque é algo que você semeou e ela começa a crescer. Gostaria que você colocasse em pé nessa hora. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora, irmão. A avó do